noite, a paz a todos. Estamos entrando agora no mês de agosto, onde a temática agora é Abba Pai, né? E aí uma das pesquisas que eu fiz, onde diz meu pai, né? E eu vou estar falando um pouco sobre a família cristã, né? A figura paterna de Deus é algo muito importante, representa toda a extensão da nossa fé. Se pensarmos além do sangue, além da genética, o pai ele não é simplesmente aquele que deu seu gene ao filho, mas um verdadeiro pai é aquele que é chamado de pai. Quando alguém o reconhece como pai e aceita ser chamado de filho, né? E aí eu grifei aqui a palavra reconhecer, né? O ato apenas de reconhecer a Deus é o primeiro passo. Você entender que você foi criado por Ele, né? E você precisa aceitá-lo como seu Senhor, como seu Salvador e ter Ele como o seu Pai. A partir daí, o segundo passo é você não apenas reconhecê-lo, mas sim ter Ele como sua referência, a começar a praticar, a exercitar essa bênção que foi dada como filho, obediência e reverência ao seu pai. Lá em João 1, do 1 ao 13, diz assim: No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos que crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos os quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. A paternidade de Deus ela é algo concedido a todo aquele que reconhece a santidade e o poderio de Jesus Cristo, aceitando Ele como Salvador. Deus, através da pessoa de Cristo, nos adota como Pai, cuidando e ensinando. A paternidade de Deus também contempla as características que citamos acima, mas diferente de um pai humano que possui falhas, nas características de Deus encontramos soberania e misericórdia. Falar de pai não é um pouco fácil para mim. Eu não quero chorar porque eu sou um pouco chorona, mas ainda não é fácil falar. Mas eu fui presenteado assim por um outro chamado tio, né? Que hoje a gente chama ele de pai. Mas eu pude ser ensinada, né, o que é cuidar de família. Se hoje eu sou a mulher que eu sou, um pouco, é mérito da família, dos tios que me educaram, né? E ele, até hoje, ele é uma pessoa muito admirada por mim. E eu tenho, assim, essa gratidão a Deus, né, por tê-lo em minha vida. E a figura do pai, assim como eu disse, é difícil falar, né, pelo pai biológico um pouco que eu tive, mas Deus ele me presenteou com o meu tio. Finalizando, voltando para a paternidade cristã, que é o nosso Deus, ser filho de Deus, participar do reino e não querer compartilhar isso é deixar de anunciar as boas novas. Todos nós somos missionários e como os filhos de Deus temos a oportunidade de levar a mensagem de Cristo.
e anunciar o que o nosso Pai tem muitas moradas para muitos filhos, né? Que não possamos ser egoístas, apenas querer Deus todo para nós, né? Deus, Ele é um Pai muito grande e Ele está disponível para mim e para você. Quando mais precisarmos, Ele está ali. Por mais as vezes que a gente não consegue enxergar, mas se a gente se aproximar através da palavra e da oração, Ele vai estar ali para te atender e Ele vai te tratar, cuidar de você, te colocar no colo. Temos a oportunidade de levar a mensagem de Cristo e anunciar que o nosso Pai tem muitas moradas. Anunciar que o sacrifício de Cristo é um motivo de demonstração de amor e de salvação por parte de Deus. É participar do reino e ser parte do corpo de Cristo. Amém? Nós temos um Pai de amor, um Pai que está ali para sempre nos estender o braço. Então, nesse momento, eu te convido a fechar os seus olhos aí na sua casa e vamos falar com Ele nessa noite, amém? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, porque o nosso Pai, o Senhor é o nosso Deus, Pai. Deus, que o Senhor continue zelando, Senhor, pela nossa vida, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, estar sarando, Deus, o nosso coração, Deus, de mágoa, Senhor, de frustrações, Senhor Jesus. Que o Teu amor, Senhor, nos constranja de uma maneira, Pai, a qual sejamos libertos, Senhor, de todas as nossas prisões, Deus. Obrigada, Senhor, por ser o nosso Pai. O Senhor agir com misericórdia e graça na nossa vida, Pai. Muito obrigada, Espírito Santo. Nessa noite queremos te agradecer e engrandecer o Teu nome todos os dias da nossa vida, pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo, aonde nós estamos. Nós te agradecemos, Pai, tudo que eu te agradeço e eu te peço em nome de Jesus. Amém. Convido você a estar louvando e agradecendo, engrandecendo a este Deus. Amém? Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amados, eu não sei disfarçar, eu estou muito nervosa, a verdade é essa. E essa música fala sobre tirar o medo. Toda vez que eu canto essa música, eu estou com medo de alguma coisa. E agora não é diferente. Então, se você sente medo na sua vida, junte-se a mim e deixe o Senhor tirar esse medo de você. Fazer estremecer tudo em mim. Faz derreter
o Senhor fala conosco, nos mostra para que nós podemos, não porque conseguimos alguma coisa, mas porque o Senhor vem e faz em nossas vidas, em todos os momentos, principalmente nos momentos de medo. E que você, amado, continue na sua casa entendendo que não é porque o medo passou que o furacão foi embora. Ele ainda continua. E é nesse momento que o Senhor te ensina a caminhar e a lutar, a entender que Ele é Pai e que você pode correr sim para os braços dEle quando você precisar. Na verdade, nós precisamos todos os dias. A diferença é que nós muitas vezes não reconhecemos isso. Fez-me cercar na luta em que eu estou. Me sinto tão sozinho no caminho onde vou. Meus pés estão tão frios, o medo me alcançou. Olhei pela janela e vi a sua mão. Cercaram a luta que eu estou.
paz, boa noite. É motivo de muita alegria podermos louvar, bendizer e exaltar o nome do Senhor, e podermos chegar até a sua casa, trazendo da parte de Deus palavras de vida. E são palavras de vida que o Senhor tem preparado para cada um de nós, nesses tempos de dor, de aflição, de angústia, que nós possamos encontrar descanso e paz em meio ao caos. E onde nós encontramos esse descanso é no Senhor. Quero te convidar, meu irmão e minha irmã, que você abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Nós vamos ler dos versos 12 até o 23. Romanos 8, do 12 ao 23. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito modificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebemos o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque, para mim, e estou bem certo, que as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da escravidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não somente essa, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A partir de hoje, conforme foi anunciado na abertura do culto, nós iniciaremos uma série de ministrações falando da paternidade de Deus, do cuidado, do amor, do zelo, do ensino, da correção, da proteção, da provisão. Certos irmãos e irmãs que, quando nós encontramos em momentos de dificuldade, em momentos de angústia, em momentos de medo, nós precisamos recorrer a alguém. A quem você tem recorrido neste tempo de dor, nesse tempo de aflição? E esta sequência de ministrações, com certeza, eu quero que você, a partir da compreensão dela, possa encontrar esse lugar nos braços do Pai. Então perceba que o texto lido traz esta conexão entre a temática da resiliência, que nós trabalhamos no mês passado, e a temática que nós iniciamos a partir de hoje, clamamos Abba. E por que fazemos este tema para discussão? Clamamos Abba. Em primeiro momento, nós encontramos na palavra de Deus do Novo Testamento 3 referências. A primeira referência em Marcos capítulo 14, o verso 36, em que Jesus clama ao Pai para que ele não bebesse do cálice, mas, embora seja feita a vontade do Pai. Diante de grande sofrimento, em virtude do que está para acontecer, mesmo sabendo que o plano de Deus e como seria o seu desfecho, Jesus busca em Deus a força para cumprir o propósito. Ainda que peça, segundo a sua condição, alívio para o sofrimento, Jesus Cristo, ele encontra em Deus a coragem, a força para cumprir aquilo que estava sobre ele. Compreende que o propósito é bem maior que a sua dor, pois a dor de Jesus
é a cura para as dores de toda a humanidade. Abba, aqui no texto em Marcos que nós lemos, intimidade, ser sincero com Deus. Deus, irmãos e irmãs, Ele tem nos chamado a abrirmos os nossos corações. Não nos achegamos a Ele, Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, grandioso és Tu, e se o nosso coração está longe dEle. Mas quando nós clamamos, Abba, meu Pai, Papai, Paizinho, nós nos abrimos em sinceridade diante dEle, reconhecendo a nossa carência, reconhecendo a nossa dependência, a nossa submissão a Ele. Outro texto em que nós vimos a expressão Abba está em Gálatas 4, capítulo 4, versículo 6. É porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Aqui, meus irmãos e irmãs, nós temos uma comparação entre o filho e o servo. Abba, para os meninos imaturos, para os jovens, para os iniciantes, para aqueles que estão começando essa caminhada, clamamos Abba. Ele vem com o significado de cuidado, de educação, de zelo, de referencial. E quando nós já somos experimentados, que é a nossa fase adulta, e quando eu falo fase adulta, não é a nossa fase cronológica, mas sim a nossa maturidade espiritual, quando nós compreendemos Deus na sua profundidade. E clamamos Abba, nos leva a conhecer a Deus, sermos ensinados por Ele, sermos cuidados, sermos desenvolvidos para que adquiramos maturidade espiritual. Domingo passado, ministrava na igreja em Cota 200, o Salmo 92, falando a respeito dos 3 níveis de criatura que nós temos narrado na Bíblia, e naquele texto ele fala do insensato, do ímpio e do justo. E quem é o insensato ou o louco, segundo a narrativa? É aquele que não compreende Deus, aquele que não tem a percepção de quem é Deus, que anda segundo o curso da sua vida, aquele que confia somente ou na força do seu braço, no seu intelecto, confia no seu dinheiro, aquele que não acha em nenhum outro, a não ser nele mesmo, o princípio e o fim. O ímpio talvez aqui seja a classe mais delicada, porque é aquele que já tem percepção de Deus, aquele que já conhece a Deus, mas só que ele não anda segundo os princípios, ele não se submete, ele não aceita a correção, ele não aceita o cuidado, ele não aceita a orientação. E segundo a palavra de Deus, a vida deste é muito curta. E há o terceiro elemento, a terceira categoria, que é o justo. O justo quem é? Aquele que não erra? Não. O justo é aquele que reconhece a sua condição de pecador, reconhece a sua dependência de Deus. Por isso que no texto que nós lemos, que nós não recebemos o espírito de servidão para andarmos segundo a carne, mas o espírito do Filho que clama Abba, Pai, o espírito do justo, o espírito daquele que se submete a Deus, aquele que coloca a sua vontade em segundo plano para cumprir em obediência o propósito que o Pai lhe confiou. Esse terceiro texto que nós vimos a expressão Abba, Pai, ele está em Romanos 8,15. Romanos, o texto que nós lemos na abertura do culto, e é o texto base para as nossas ministrações durante todo este mês. Porque não recebestes o espírito de servidão, mas recebestes o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos Abba, Pai. E que espírito de adoção de filho é esse que nós recebemos? A pessoa de Jesus Cristo nas nossas vidas, por intermédio do Espírito Santo de Deus em nós. Nós compreendemos 3 manifestações da presença de Deus. A primeira manifestação do Deus Criador, o Deus Pai, que em princípio parece que está distante de nós. A segunda manifestação, uma manifestação mais próxima,
o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus ao nosso lado, nos auxiliando, nos orientando, nos acompanhando. E a terceira manifestação de Deus, o Deus Espírito Santo, que é o Deus em nós. A mais íntima expressão de relacionamento que o Senhor quer estabelecer conosco. Por meio de Jesus, fomos reconhecidos como filhos de Deus. E como foi falado no início do culto, Pai não é apenas aquele que contribui geneticamente, mas aquele que cuida, aquele que zela, aquele que ama, aquele que educa, aquele que corrige. O espírito de servidão, segundo a narrativa que nós encontramos em Romanos, é o espírito com letra minúscula. E quando ele é encontrado o espírito com letra minúscula, ele está falando do espírito do homem. Nessa condição carnal, sujeitos ao pecado, ainda distantes de Deus em sua essência. A este, normalmente, a sua relação com Deus é uma relação funcional. O que é uma relação funcional? A relação de servo. Comparamos o espírito de servidão ao espírito do filho mais velho, quando lemos lá a parábola do filho pródigo, em que ele reclama, quando dá volta do irmão mais novo, que havia recebido a sua herança, gastado tudo e voltado para casa. E o filho mais velho, ele reclama: pai, em todo esse tempo eu estive contigo, e tu nunca me deste um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. E o pai lhe responde: tudo que é meu é teu. E como filho, ele tinha essa relação funcional, serviçal com Deus. Ele não desfrutava desse benefício de filho, porque ele se achava, ele se comportava, e a sua relação era uma relação de senhor e servo, uma relação formal, uma relação que busca recompensa pelas obras. Quantas vezes nos vimos assim, diante de Deus, exercendo apenas uma relação formal, como em Marta, aí na palavra Marta e Maria, quando Jesus chega à casa das irmãs, Marta, perdida em muitos afazeres, que a intenção dela era agradar ao Senhor, mas Jesus pouco estava se importando, porque o que ele queria mesmo é ter aquele momento de intimidade, que foi o que Maria fez. Prostrou-se diante dos seus pés para ouvir aquilo que o Mestre tinha para ela. Mais importante, meus irmãos e irmãs, do que nós temos para oferecer a Deus, e quem somos nós para oferecer algo a Deus, senão as nossas vidas rendidas a Ele, para que Ele ministre em nós e gere essa novidade, essa transformação que nós tanto carecemos, para que nós possamos desfrutar desse benefício de filhos, e podemos nos achegar a Ele e clamarmos: Abba, Paizinho, Pai querido. Achamos que agradamos a Deus fazendo coisas, mas com a intenção da recompensa. Quem age assim é o ímpio, conforme mencionei agora há pouco. O ímpio, ele é aquele que não tem piedade. E o que é piedade? Ser piedoso é ser um homem reverente a Deus. Atos de piedade, oração, meditação na palavra, adoração, tudo aquilo que nos liga com o eterno, tudo aquilo que nos relaciona com Deus, são atos de piedade. Mas o ímpio, ele não reconhece essa autoridade de Deus sobre a sua vida. Por isso, ele é rebelde, ele é obstinado, ele é insensível à voz do Pai. E daí vem essa relação funcional: sirvo porque quero receber algo em troca. Mas segundo Romanos, nós não recebemos o espírito de servidão, mas o espírito do Filho. Em Gálatas 4,6 diz assim: e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Papai, Paizinho querido. O pai que o filho pródigo encontrou ao retornar foi o pai acolhedor, foi o pai perdoador, foi o pai amoroso, foi o pai desprendido de qualquer mágoa, de qualquer ressentimento. Foi o pai que o acolheu de braços abertos. E assim, o mesmo pai que Maria encontrou
ao se debruçar aos pés de Jesus, foi o pai acessível, atencioso. A temática da resiliência, como mencionamos no início, ela tem muito a ver com essa temática que nós iniciamos hoje. No conceito que nós, em muitos momentos, trouxemos à tona, resiliência como a capacidade de enfrentar o sofrimento, adaptar-se para suportá-lo, coragem e força para vencer e aprender com a experiência, gerando transformação. E que transformação? Amadurecimento e mais intimidade com Deus. O que nos faz, irmãos e irmãs, permanecer, o que nos faz continuar, o que nos faz prosseguir nesta caminhada é justamente onde nós estamos firmados. Quem está firmado no seu próprio entendimento, esse com certeza, esse sucumbirá pela sua própria estultícia, pela sua própria loucura, pela sua própria insensatez. E por aqueles também que conhecem, mas não aplicam os ensinos de Deus nas suas vidas, também esse está afadado ao fracasso. Mas o justo, aquele que se rende ao Senhor, aquele que tem uma base bem construída, mais do que nós podemos ou possamos mostrar no exterior. O que importa, meu irmão e minha irmã, é aquilo que está gerado dentro de nós. É a metanoia, a mudança de mente. Muitas vezes nós mudamos apenas comportamentos e a conversão ela é mudança de mente. É uma nova maneira de enxergar e viver a vida. Uma mente nova gera novas atitudes. Foi nela que Jesus encontrou a motivação para cumprir o propósito. Foi nesta base que o filho pródigo encontrou a oportunidade de recomeçar. Foi nesta base que Maria encontrou conselho. Foi nesta base que eu e você encontramos amor, conserto, conselho, cuidado, alimento e correção, para que nós possamos permanecer inabaláveis em tempos difíceis. Em Romanos 8, conforme nós lemos, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus. Clamamos Abba, nos aponta, irmãos e irmãs, não para performance, não para o que o nosso exterior ele aponta, não para as palavras de efeito, não para os conferencistas de renome, não para as estratégias que nós traçamos para a caminhada da nossa igreja, entendendo que elas são o princípio para que nós possamos anunciar o Evangelho. Mas o que eu e você somos chamados a sermos reconhecidos é como filhos e filhas, amados e amadas do Senhor. É essa a expectativa, é essa a espera que toda criatura tem, pela manifestação dos filhos de Deus, que é a esperança que está em nós. A esperança que nós carregamos, essa esperança é Jesus Cristo, em que nós estamos firmados, e nele nós não seremos abalados. Por isso eu te convido nesta noite, quando você fazer ou você fizer esta reflexão, onde você está firmado, onde você está sustentado, onde você está guardado, onde você está alicerçado, é que vai fazer de você uma pessoa resiliente. E a receita nós já recebemos aqui. Esteja em Deus, esteja firmado em Deus, desenvolva uma relação sincera com Ele, desnudado frente ao Pai, sem formas nem fórmulas, sem receitas, mas com o coração aberto e sincero, porque é esse quem o Pai ouve. Por isso, meu irmão e minha irmã, esse tempo em que nós traremos outras ministrações sobre este tema, Abba Pai, que possamos ser levados da condição de servos para a condição de filhos, a saber, os que creem no seu nome.
Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, porque mesmo não tendo uma compreensão muito clara da tua paternidade, nós somos levados, Senhor, a cada dia, sendo desafiados a compreender-te mais e mais, não para que tenhamos um amplo conhecimento de quem é Deus, mas que nós desenvolvamos relacionamentos íntimos contigo. E ao participarmos, Senhor, da mesa, do pão e do vinho, que nós possamos, Deus, ter essa compreensão de que os filhos são chamados à mesa, os servos apenas preparam a mesa e ficam de escanteio, mas os filhos, estes sim, vão à mesa com o Pai. Que possamos nesta hora, Deus, entregar as nossas vidas a Ti, aproveitando esse momento, Pai, para fazermos essa reflexão. Qual tem sido o nosso relacionamento contigo? Como temos desenvolvido o nosso relacionamento contigo? A partir deste momento, Pai, possamos sair, Deus, do formalismo e entrarmos em níveis mais profundos de intimidade com o Senhor. A fim, Deus, que nós possamos ter essa liberdade de nos achegarmos a Ti e clamarmos, Abba, Paizinho, Pai querido. Aleluias. Amém. Amém. Meu irmão e minha irmã, você que preparou a sua mesa, o pão, o suco de uva, juntou a sua família, para que possamos, neste momento, juntos, em comunhão, nos assentarmos à mesa com Abba. Toda glória seja a Ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial, obedientes à instituição de Teu amado Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, nós realizamos aqui, diante de Tua divina majestade, o memorial que Teu Filho nos mandou celebrar, tendo na lembrança Sua bendita paixão e morte, Sua poderosa ressurreição e ascensão, rendendo-te graça de todo o coração pelos inumeráveis benefícios com que elas nos agraciam. E humildemente nós te suplicamos, ó Pai, que nos ouças com Teu Filho Jesus Cristo. Concede-nos o Espírito Santo, e por Sua infinita bondade consagre os dons de pão e vinho, para que, recebendo segundo a instituição de Teu Filho, nós sejamos participantes do Teu abençoado corpo e sangue, para todo sempre. Amém. Façamos a oração de humilde acesso, que você possa, na sua casa, fechar os seus olhos e se apresentar diante do Pai, com sinceridade, sem formas nem formas, com o coração aberto. Ó misericordioso Pai, nós humildemente te imploramos que nos santifiques com Teu Espírito, abençoe as dádivas do pão e do vinho, a fim de que o pão que vamos comer seja a comunhão do corpo de Cristo, e o vinho que vamos beber seja a comunhão do sangue de Cristo. Concede-nos a graça de alcançar a unidade da fé e crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo, nosso Senhor, a quem pertencem a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. A mesa do Senhor está preparada na sua casa, junto com seus pais, para que vocês possam desfrutar deste momento como família, pai, mãe, filhos, e todos aqueles que puderem estar juntos neste momento, desfrutando deste privilégio que é nos assentarmos à mesa com Abba.
Talvez neste momento você esteja sentindo falta de alguém à mesa. Do pai que não está mais, do pai que nunca veio, mas que você tenha a certeza de que o Abba está contigo, guardando, sustentando, amparando, preenchendo de repente o vazio no seu coração. E ao participar do pão e do suco, você possa estar sentindo o acolhimento, o abraço, o carinho do Abba para contigo. Por isso, minha irmã e minha irmã, que você possa desfrutar deste momento à mesa, junto com o Abba. Comamos e bebamos e sejamos agradecidos. Pai, não sabemos muito bem como expressar o que sentimos, mas que possamos, Pai, ao longo deste tempo, compreendermos de uma maneira mais clara, a fim de que, Senhor Deus, possamos ter os nossos corações preenchidos. Muitos, Pai, têm lacunas quando se pronuncia essa palavra Abba, Pai. De repente tem tantos significados, ou para outros não tem significado algum, porque não conheceram, não experimentaram, não tiveram oportunidade de pronunciar a palavra Pai. Nesta hora, guarde, Deus, os corações em Ti. Guarda, Senhor Deus, das mágoas, dos traumas, das dores, a fim de que eles possam, Senhor Deus, a partir de hoje, Pai, ter, Senhor, nos seus lábios o doce sabor quando chegar diante de Ti e poder pronunciar a palavra Pai. Obrigado, Deus, pela sua doce companhia, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que nos permite nos achegarmos diante de Ti como filhos, por adoção, pelo qual clamamos, Abba, aleluia, amém. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sino de notificações, também curta e compartilhe com seus amigos, também comente a sua experiência com essa palavra, porque certamente Deus ele quer acrescentar na sua vida mais e mais. Quero agradecer mais uma vez pela sua companhia nessa transmissão. Que Deus te abençoe e te dê uma excelente semana. Recebamos a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre ti, sobre a tua família e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Boa noite. Deus os abençoe.